Você já deve ter ouvido falar no exame de glicose em jejum e muito provavelmente você até já fez esse exame mais de uma vez na sua vida. Porém, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê desse exame não ser muito bom. Ele não é o melhor exame para você estar fazendo. Então, se você ficou interessado, vem comigo que eu vou rodar a vinheta e nós já vamos começar. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê do exame da glicose em jejum não ser o melhor exame para você estar fazendo. Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão pensando em fazer o exame da glicose em jejum ou até já fizeram esse exame. Porque quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer ainda mais conteúdos aqui para o canal. E para começo de conversa, o exame da glicose em jejum é feito para medir os níveis de açúcar no seu sangue durante um período de jejum de 8 a 12 horas, contando com o sono. E nesse período não é permitido o consumo de nenhum alimento, somente de água. E esse exame é feito justamente para nós avaliarmos se você está com risco de desenvolver diabetes, te classificando como normal, pré-diabético ou já com diabetes. A glicemia em jejum é considerada normal quando está abaixo de 99 miligramas por decilitro no sangue. A glicemia começa a ser considerada alterada e te classifica com pré-diabetes quando ela se encontra entre 100 a 125 miligramas por decilitro no sangue. E já começa a te classificar como tendo diabetes quando se encontra igual ou superior a 126 miligramas por decilitro. E quando a glicemia em jejum se encontra igual ou abaixo de 70 miligramas por decilitro, você já é classificado como tendo hipoglicemia, que significa justamente baixa quantidade de açúcar no sangue. E esse exame da glicose em jejum é o mais feito pela maioria das pessoas e é o mais indicado pela maioria dos médicos. Só que ele tem um pequeno problema. Essa glicose que você vai medir no sangue em jejum vai ser a glicose daquele dia específico e naquele momento específico. E o problema disso é que caso você tenha feito alguma mudança na sua alimentação há pouco tempo, ou feito alguma mudança no seu estilo de vida, isso pode afetar os níveis de glicose no seu sangue nesse período específico mais curto e automaticamente vai te dar um resultado que não é muito confiável. Vamos supor que você é uma pessoa que se alimenta mal há bastante tempo, 6 meses, 1 ano ou até mais. Porém, na última semana, você começou a tentar se alimentar melhor, começou a praticar mais atividade física. Essas mudanças no seu estilo de vida podem influenciar a sua glicose sanguínea. E quando você faz o exame depois dessa semana, se alimentando melhor e fazendo atividade física, a glicose naquele momento pode não mostrar a sua realidade. Algumas pessoas até mesmo tentam se alimentar melhor um dia antes de fazer o exame de glicose em jejum, para o exame dar um pouco melhor no dia que for feito. Porém, você está apenas mascarando a realidade. E a glicose pode variar muito de um dia para o outro, dependendo do que você comeu no dia anterior, se você se estressou ou não, fez atividade física ou não. Tem N variáveis que vão entrar nessa conta que podem variar os níveis de glicose entre um dia e outro. E é justamente por isso que o exame da glicose em jejum não é muito confiável, porque vai mostrar a glicemia no seu sangue naquele dia e naquele momento. Porém, não mostra como ela está no resto do tempo. Mas existe um outro exame chamado exame de hemoglobina glicada, também conhecido como HbA1c,
que mostra os níveis de glicose no seu sangue de uma forma mais confiável. A hemoglobina fica dentro dos glóbulos vermelhos do nosso sangue. E esses glóbulos vermelhos duram mais ou menos 120 dias dentro do nosso corpo. E essa hemoglobina pode se ligar à glicose que está no nosso sangue. E quanto maior o nível de glicose no sangue, mais ela vai se ligar à hemoglobina e mais hemoglobina glicada vai aparecer no exame. E como o glóbulo vermelho tem um tempo de vida médio de 120 dias no nosso corpo, nós podemos medir os níveis de glicose no sangue dos últimos 3 a 4 meses. Quanto mais glicose tiver no nosso sangue durante esses meses, mais hemoglobina glicada nós vamos encontrar quando fizermos o exame. Dessa forma, diferente do exame da glicose em jejum, que você vai ver a glicemia naquele dia e naquele horário, o exame de hemoglobina glicada vai te dar uma média de glicose sanguínea dos últimos 3 a 4 meses, o que dá muito mais confiança. E o exame de hemoglobina glicada, assim como a glicose em jejum, é feito em um período entre 8 a 12 horas de jejum. É considerado um nível normal de hemoglobina glicada no sangue entre 4,7% a 5,6%. Entre 5,7% e 6,4% de hemoglobina glicada no sangue, você já é classificado como tendo pré-diabetes. E quando você apresenta mais de 6,5% de hemoglobina glicada no sangue, você já é classificado como tendo diabetes. E só um ponto sobre essa questão do normal, pré-diabético e diabético, é que o normal é como se fosse um sinal verde. Quer dizer que está tudo bem, não precisa se preocupar. O pré-diabetes já é um sinal amarelo. Não quer dizer que você está com diabetes, você ainda não está doente, mas você já tem que começar a se cuidar. O pré-diabetes quer dizer que você está indo em um caminho muito errado, é um sinal amarelo. Você tem que começar a abrir seu olho para as suas atitudes no dia a dia. Agora, quando você já está no diabetes, é um sinal vermelho, dizendo que você realmente já descompensou todo o seu corpo, seu metabolismo não está conseguindo mais lidar com a glicose no sangue e você tem que fazer uma mudança hoje, para ontem. Esse, por exemplo, é o exame de uma das minhas pacientes. Vamos chamar ela aqui de Ana, é um nome fictício. A Ana fez o exame da glicose em jejum e o resultado foi 79,1 miligramas por decilitro, o que é um valor normal e saudável de glicose no sangue em jejum, abaixo de 99. Dessa forma, se a Ana tivesse feito apenas o exame da glicose em jejum, ela provavelmente ia pensar que estava tudo bem com a sua saúde e não ia se preocupar com nada. Porém, a Ana também fez o exame da hemoglobina glicada, e o resultado foi de 6,4% de hemoglobina glicada no sangue. E esse valor já a classifica com pré-diabetes, bem no limite, quase chegando na diabetes. Só que ainda tem mais. Existe um outro exame que é mais importante do que a glicose em jejum e do que a hemoglobina glicada, que seria o exame de insulina. A insulina é o hormônio que o nosso corpo utiliza para regular os níveis de açúcar do nosso sangue. Quando o açúcar no nosso sangue, a glicose no nosso sangue está muito alta, o corpo secreta insulina, porque essa insulina vai diminuir os níveis de açúcar e deixar em níveis normais no sangue. Porém, pode acontecer de o corpo começar a secretar muito mais insulina do que deveria, para poder manter os níveis de açúcar no sangue normais, porque açúcar demais no sangue é tóxico para o nosso corpo. E dessa forma, o seu corpo pode estar secretando mais insulina do que deveria para poder manter os níveis de açúcar no sangue normais. E assim, se você fizer o exame de glicose em jejum ou de hemoglobina glicada, vai dar normal, porque a insulina está mais alta para manter a glicose normal. A sua glicose sanguínea só começa a ficar muito alta depois que a sua insulina já está alta há muito tempo. E os valores de referência para a insulina em jejum são muito variáveis. Não existe um consenso universal. Pode variar de 2 unidades de insulina por ml em jejum até 25 unidades de insulina por ml em jejum. Só que eu acho essa média muito discrepante. Se você estiver com 20 unidades de insulina por ml em jejum, está dentro do padrão, mas na minha opinião está muito elevado. Até 6 unidades de insulina por ml eu considero normal. Acima de 6 já é uma possível resistência à insulina. Então, eu
Bruno, na minha concepção, considero até 6 unidades por ml de insulina no sangue em jejum um valor totalmente saudável. Acima de 6, quanto mais acima de 6, mais provavelmente você pode estar resistente à insulina. Esse exame, por exemplo, também é de um dos meus pacientes. Vamos chamar ele aqui de João, também é um nome fictício. O João fez o exame da glicose em jejum e o resultado foi 79 mg por decilitro, o que também é um valor totalmente normal e saudável. Dessa forma, se o João tivesse feito apenas o exame da glicose em jejum, ele iria pensar que estava tudo bem e não iria se preocupar com mais nada. Porém, ele também fez o exame da hemoglobina glicada e o resultado foi de 6,6% de hemoglobina glicada no sangue, o que já o classifica como tendo diabetes. E além disso, ele também fez o exame de insulina em jejum. E o resultado foi de 15,3 unidades de insulina por ml de sangue, o que teoricamente seria um resultado dentro dos parâmetros normais. Veja aqui que os valores de referência vão de 1,9 até 23 unidades por ml. Porém, esses valores de referência são valores baseados em uma população que já está doente e não são muito confiáveis. Na minha opinião, o ideal seria no máximo até 6 unidades de insulina por ml. E esse resultado no exame do João estava mais que o dobro do que eu recomendaria. E isso também é um indício que o João está sofrendo de resistência à insulina, onde o corpo dele começa a produzir muito mais insulina do que deveria. E veja que mesmo com toda essa insulina sendo produzida no corpo do João, o organismo não está conseguindo manter os níveis de glicose no sangue controlados, já que a hemoglobina glicada dele estava elevada. E isso também é outro sintoma da resistência à insulina. Mesmo o corpo produzindo muito mais insulina do que deveria, essa insulina não está tendo o efeito necessário no organismo para poder manter os níveis de açúcar no sangue controlados. E alguns sintomas que estão associados à resistência à insulina seria fraqueza e fadiga, ganho de peso de forma rápida, em especial na região do abdômen, dificuldade de concentração, inchaço e flatulência, constipação ou diarreia, náuseas e vômitos e pressão alta. E caso você queira entender um pouco mais sobre a ação da insulina no nosso corpo e o que seria a resistência à insulina, que é uma condição que o seu corpo começa a produzir muito mais insulina do que deveria, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um outro vídeo que eu fiz explicando tudo sobre a insulina e a resistência à insulina. Mas calma que não acabou. Ainda existe um outro exame que você pode fazer que seria tão bom quanto o exame de hemoglobina glicada e de insulina em jejum, que seria o exame de HOMA-IR. Esse exame de HOMA-IR é um cálculo utilizado para avaliar as quantidades de glicose e de insulina no nosso sangue. E o valor normal de referência para o HOMA-IR tem que ser abaixo de 2,15. Se estiver acima disso, pode indicar possível resistência à insulina ou até mesmo ineficácia de produção de insulina pelo seu corpo. O organismo pode não estar produzindo insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue. Porém, o exame de HOMA-IR leva em consideração a capacidade da insulina do seu corpo lidar com a glicose no seu sangue. Mas às vezes, como eu falei mais cedo, o seu corpo está secretando muito mais insulina do que deveria para poder lidar com a glicose sanguínea. E às vezes o exame do HOMA-IR vai dar normal, vai estar abaixo de 2,15, mas se você fizer o exame de insulina e tiver acima de 6, quer dizer que ele está produzindo mais insulina do que deveria, mesmo o HOMA-IR estando ok. Porque o HOMA-IR mostra a capacidade do corpo de lidar com a glicose. E o exame de insulina mostra a quantidade de insulina que o seu corpo está produzindo. E aí ele vai poder mostrar uma possível hiperinsulinemia. Porque uma coisa que pode acontecer é o seu corpo aumentar a secreção de insulina para poder lidar com os níveis de açúcar no sangue. E aí o HOMA-IR vai estar ok, mas pode chegar um ponto que o corpo não consegue produzir ainda mais insulina. E aquela insulina que já está alta, já não está mais conseguindo lidar com o açúcar no sangue. Aí o seu açúcar no sangue começa a se descompensar. Por isso que o ideal seria você fazer o quê? O exame de HOMA-IR para ver se o seu corpo hoje está conseguindo lidar com os níveis de açúcar no sangue.
fazer o de insulina para ver como está a sua insulina em jejum, ver se está em níveis muito altos ou níveis normais, e fazer o da hemoglobina glicada, para ver como está a glicose no seu sangue nos últimos meses. Se você pesquisar sobre o exame de HOMA-IR na internet, você até pode ver a descrição de que se o HOMA-IR estiver muito elevado, pode ser que o seu pâncreas não esteja produzindo insulina suficiente. E isso faz você achar que está produzindo pouca insulina. Só que às vezes não. Às vezes você já está produzindo muita insulina, só que a insulina que você já está produzindo em grande quantidade não está tendo mais efeito no seu corpo, porque o seu organismo já está muito resistente à insulina. E nesse caso, não é a questão que o seu corpo não produz insulina suficiente, é porque aquele já produz já não está sendo suficiente para o seu organismo. Por isso que é interessante você fazer tanto o HOMA-IR para ver a capacidade do seu corpo de produzir insulina e lidar com açúcar, e também o exame de insulina em jejum, para ver a quantidade de insulina que o seu corpo está produzindo. E o caso de sucesso de hoje é uma das minhas pacientes, a Francisca de Paula. Ela fala que já conseguiu perder 20 quilos desde que começou a mudança alimentar com o meu acompanhamento. E também nos conta que todos os seus exames estão normalizados. E esse é o efeito da melhor ciência nutricional atualizada, utilizada para o seu emagrecimento e para a sua saúde. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Foi um vídeo um pouco mais rápido e mais prático também, para você utilizar da próxima vez que você for fazer um exame de sangue. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!